Fala, meu amigo, minha amiga, olha só, você que está aí nos acompanhando, sejam todos bem-vindos aí ao nosso curso de Estatística. Muito bacana, para quem não me conhece, muito prazer, me chamo Fábio Lobo e estamos aqui nesse desafio com essa disciplina maravilhosa, a disciplina de Estatística. Então, para você que no seu concurso aí cobra Estatística, essa disciplina aqui, nós iremos trazer nesse curso as informações que você precisa para alcançar aí o seu objetivo, beleza? Sejam todos bem-vindos a essa viagem maravilhosa aí que é a estatística, joia? Pessoal, então, sem mais delongas, vamos começar a nossa brincadeira nesse mundo estatístico, beleza? Bom, vem aqui comigo, olha só. Vamos falar um pouquinho de estatística, beleza? Falando um pouquinho aqui de estatística, nós vamos então começar pela ideia do conceito de estatística. O que seria estatística, na verdade? Quando falamos de estatística, lembramos logo de gráficos, de tabelas, de informações. Mas a estatística, qual é o objetivo básico da estatística? Bom, um conceito muito interessante sobre estatística é esse conceito que eu vos trago aqui, olha só. Estatística nada mais é do que uma coleção de técnicas utilizadas para coleta, análise e interpretação de dados. Então, pessoal, pegando aqui uma canetinha, só pegando uma canetinha aqui, joia, vamos lá, vamos marcar, olha só. Então, o que a estatística faz? Ela coleta, beleza? Ela analisa, joia, e, consequentemente, interpreta os dados. Bom, o que nós observamos nessas três informações? Não adianta apenas coletar dados, não adianta apenas você pegar informações. Por exemplo, se eu quero entrevistar um candidato, um promissor candidato à presidência da República, quem seria esse presidente da República? Seria o candidato A, o B, o C. E aí eu quero saber, por exemplo, a intenção de voto desses candidatos. Então eu saio entrevistando, saio coletando dados. Eu entrevisto a Maria, o João, o Pedro, o José. Mas essa coleta de dados, ela serve para analisar essa coleta. O que essa coleta quer me dizer? Essa coleta quer dizer que realmente é o candidato XYZ que vai ganhar, mas como ele vai ganhar? De que forma ele vai ganhar? E tudo isso é dado através da interpretação. Então, eu gosto de fazer uma alusão e imaginar o seguinte. Imagine você, por exemplo, com uma doença. Você pode ir no Google, você pode consultar a doença, você pode ver o que tem na doença, mas você não é o profissional da medicina. Então, não sendo profissional da medicina, você, no caso, não sabe identificar, analisar, interpretar o resultado e diagnosticar, né, a você próprio. Então, você procura um profissional especializado. Aqui na estatística, nós vamos exatamente ter essa noção de como nós vamos pegar essa coleta de dados, essa análise, e nós vamos, logicamente, interpretar tudo isso. Para isso, nós vamos usar a divisão da estatística. Então, vem aqui comigo, olha só. Eu vou dividir aqui a estatística. Então, na divisão da estatística, nós vamos ter dois grandes eixos nessa divisão da estatística. Quais são os dois grandes eixos na divisão da estatística? Inicialmente, nós temos a estatística chamada estatística descritiva. Então, ela está aqui, olha só. Estatística descritiva. E nós temos a estatística inferencial. Opa, beleza. Mas, professor, como é que a gente trabalha nessa estatística descritiva ou inferencial? Vamos imaginar um quadrinho aqui. Vamos pegar um quadrinho aqui para a gente brincar um pouco. E eu vou só mudar a cor do nosso lápis. Beleza, joia? Mudei a corzinha, vamos lá. Olha só. Então, a estatística, ela estuda aqui a estatística descritiva e a estatística inferencial. Beleza. Professor, o que quer dizer a estatística descritiva, dizer a estatística inferencial? A estatística descritiva, ela trabalha com o que nós chamamos de amostra. Amostra, isso mesmo, amostra. É uma parcela apenas de um todo. A amostra é como se subconjunto de um conjunto, tá? Então, nós temos aqui a amostra. Opa, professor, beleza. Mas como assim? Imagine, eu tenho ali os candidatos e a intenção de votos para esses candidatos. Não sei se você já foi entrevistado numa campanha eleitoral. Eu nunca fui, por exemplo. Mas sempre sai o resultado na televisão. O que eles fazem? Na realidade, eles fazem uma amostra. Dessa amostra, eles coletam os dados, eles
analisam os dados e interpretam os dados. A partir daí, eles fazem uma inferência para dizer que aquela amostra representa o que a população pensa. Então, isso nós estamos analisando a estatística inferencial. A estatística inferencial, por sua vez, ela pega essa amostra e essa amostra ele vai informar o que diz uma população. População. Então, nesse caso aqui, da amostra e da população, eu quero que você entenda que a população é o conjunto como um todo de indivíduos, de uma sociedade, por exemplo, o conjunto de dados que você está querendo estudar. Então, é como se você tivesse aqui, olha só, a população, e aqui dentro você tem uma amostra da população. Essa parcelazinha da amostra aqui, ela é estudada na estatística descritiva. Quando estudamos a estatística descritiva, nós estamos exatamente analisando nessa estatística descritiva os dados, a coleta, a análise e a interpretação desses dados através de uma amostra. Por isso que nós vamos deduzir o resultado. A estatística inferencial, nós vamos pegar esses dados da amostra e nós vamos inferir, nós vamos induzir, nós vamos dizer que através de alguns cálculos ele vai representar o que a população pensa. Ah, professor, assim ficou fácil. Vamos então voltar lá na nossa apresentação e olha o que diz. A estatística descritiva, ela realmente deduz informações. Ela deduz informações, porque aqui ela vai coletar, apresentar, analisar, interpretar os dados numéricos coletados, ou seja, ele vai trabalhar com a própria amostra, com a informação da amostra. Agora, o que é a inferencial? Deduz, porque ela pega conclusões a partir de uma amostra, olha só, para conhecer o comportamento de uma população, o comportamento do todo, o comportamento completo, o comportamento complexo, a informação como um todo. Beleza, até aí? Tranquilo, até aqui, joia, professor. Vamos então para alguns conceitos mais importantes, olha só. Nesses conceitos importantes, nós vamos entender o seguinte: o que é uma população, né? População nada mais é do que um conjunto de todos os elementos que possuem determinada característica. Olha só, todos os elementos que possuem determinada característica. Isso é população. Então, é a ideia da análise geral da informação. É quando você pega todos os dados, você pega todas as informações, todos os elementos daquele conjunto. Isso é uma população. Agora, quando você vai para um subconjunto, que é uma parte menor do que a população, que logicamente não é nula, né? Ele tem pelo menos ali uma unidade, isso é uma amostra. Então, a amostra é um pedacinho da população. Imagine, por exemplo, nós podemos ter populações grandes no estudo ou populações pequenas. Vamos imaginar, estou numa sala de aula e quero entrevistar 50 alunos em uma sala de aula para saber qual é a disciplina que os alunos menos gostam na sala de aula. Nessa pergunta, eu posso entrevistar apenas 2 ou 3 alunos. E nessa entrevista com 2 ou 3 alunos, eu estou tirando uma amostra da população de 50 alunos. Ah, professor, beleza. Eu posso pegar a população brasileira. Da população brasileira, eu posso entrevistar 1000 pessoas para saber a intenção de voto para presidente da República. E daí eu vou observar, através desta inferencial, como é que é o comportamento dos milhões e milhões de brasileiros através da entrevista com 1000 pessoas. Tranquilo? Beleza? Muito simples. Vamos, então, passar para outras informações. Ó. Dados brutos e rol. Olha só. O que são os dados brutos? É o conjunto de dados que ainda não foram numericamente organizados. Eles não foram organizados. Se eles não foram organizados, significa dizer que eles estão ali de qualquer forma. Ou seja, os dados foram coletados. Mas quando nós observamos informações dessa maneira, dessa magnitude, fica um pouco complicado. Como é que eu vou olhar e vou interpretar, analisar alguma coisa com esses dados grosseiros? Por isso, eu vou colocar numa ordem. Essa ordem pode ser crescente ou decrescente. Se eu coloco numa ordem crescente ou decrescente, eu tenho, então, o que eu chamo de rol. É um arranjo dos dados brutos em ordem crescente ou decrescente. Beleza? Então, quando nós começamos a organizar de forma crescente ou decrescente esses dados, pode ser de uma amostra, pode ser da população como um todo, mas os dados, eu tenho, então, um rol. É por isso que eu trouxe aqui um exemplo. Olha só.
Qual é o exemplo que nós temos? Imagine que nós temos aqui esse seguinte conjunto de dados. Eu tenho aqui esse conjunto de dados, ó, dados brutos e rol. Professor, e o que eu observo nesse conjunto de dados e rol? Você vai observar o seguinte, olha só. Nesse conjunto de dados e rol, você vai observar que aqui eu coletei várias informações. Imagine que eu estou aqui coletando informações sobre o tamanho da vara de salto em altura. Então, tem vários tamanhos de varas em salto em altura aí, olha. Alguns se repetem, outros não. Mas o que esses dados representam para a minha pessoa? A priori, nada. Concorda? Isso aqui são dados brutos. Eu tenho que transformar esses dados brutos em rol. Ou seja, eu tenho que colocar todos esses dados numa sequência. Isso dá um trabalho. Lógico que isso é um trabalho braçal. Para a gente entender, vamos trabalhar com menos elementos. Vamos lá. Vamos pegar aqui um localzinho. Opa! Pegar um valorzinho branco aqui, ó. Boa! Vem cá. Vamos apagar aqui o que a gente escreveu e vamos trabalhar com as informações de dados brutos e rol. Imagine que eu fiz aqui uma pesquisa e nessa pesquisa eu botei os dados aqui relativos à altura dos jogadores de uma seleção. Tem aqui, ó, 1,82, altura de um, 1,65, altura de outro. Você tem aqui 2 metros e 1, a altura de outro jogador. E você tem aqui, por exemplo, a 1,76, a altura de outro jogador. Se nós temos aqui poucos dados, fica bem mais fácil. Esses aqui são dados brutos. Esses aqui são considerados dados brutos. Dados brutos. Então, vamos colocar aqui, ó. São considerados dados brutos. Esses dados brutos, eu não posso ou não tenho como observar, quando eu tenho aqui muitos elementos, o que isso representa, como é que eu vou trabalhar, de que forma eu vou trabalhar. Bom, a estatística nos dá aí alguns tipos de equações para atuarmos junto a essas informações de dados brutos. Mas, para trabalhar com os dados brutos fica um pouco complicado. Por isso que essa equação é muito mais fácil de se utilizar quando nós temos um rol. Por isso que é bacana a gente pegar essas informações, como são poucos elementos, vamos colocar aqui em ordem crescente. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1,65, depois nós vamos ter 1,76, depois nós vamos ter aqui, olha só, 1,82, e por fim, nós vamos ter o último aqui, que tem 2 metros e 1. Se ele está numa ordem crescente, numa ordem de crescimento, nesse caso aqui, uma ordem de crescimento, nesse caso aqui, nós chamamos isso de rol. Então, aqui é um rol, olha só. O rol nada mais é do que um ajuste dos dados brutos. Esse ajuste pode ser de forma crescente ou decrescente. Então, aí, é só você colocar os dados numa forma crescente ou numa forma decrescente. Aí sim, nós temos o rol. Beleza? Vamos voltar aqui à nossa apresentação. Vamos lá. Bom, então voltando aqui na nossa apresentação, olha o que nós vamos ter aqui. Vamos lá. Depois da informação dos dados brutos, o que nós vamos observar? Bom, nós vamos aqui para informações de... Só deu uma travadinha. Joia, vamos aqui, ó. Vamos falar das variáveis. Beleza, deu uma travadinha, mas já voltou. Variáveis. Vamos entender os diversos tipos de variáveis que nós temos para trabalhar. Na estatística, nós temos variáveis que são numéricas e variáveis que não são numéricas. As variáveis numéricas são chamadas de variáveis quantitativas, beleza? Variáveis quantitativas, tá aqui, olha só. Elas são variáveis numéricas, tá? As variáveis que não são numéricas são variáveis qualitativas. Então, as variáveis que não são numéricas são variáveis qualitativas. As variáveis quantitativas, por sua vez, elas podem se subdividir em discretas e contínuas. Variáveis quantitativas discretas são aquelas variáveis representadas por números inteiros. Por exemplo, 1, por exemplo, 10, por exemplo, 1000. Então, quando temos números inteiros, nós estamos falando de variáveis quantitativas discretas.
As variáveis quantitativas contínuas são aquelas variáveis que são por números reais, qualquer tipo de número. Pode ser um número quebrado, por exemplo, 1,83, como pode ser também, por exemplo, uma fração, 4/3. Então, você tem aqui, por exemplo, 4/3, também pode ser uma representação de uma variável quantitativa contínua. Então, números inteiros são variáveis quantitativas discretas. Números quebrados, variáveis quantitativas contínuas. No caso da variável qualitativa, ela pode ser nominal ou ordinal. Aqui nós chamamos de variável ordinal aquela que dá ordem. Ordem, sequência. Então, Fábio, me dê um exemplo de uma variável qualitativa ordinal. Por exemplo, o grau de instrução. Você tem aí o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior. Isso dá um grau, isso dá uma ordem. Nessa ordem, significa dizer que nós temos, então, a variável qualitativa ordinal. Mas me dê um exemplo, então, de uma variável qualitativa nominal. Uma variável qualitativa nominal é aquela variável que traz a informação que não é numérica e que não pode ser ordenada. Me dê um exemplo. Nome de jogadores de uma seleção. O nome dos jogadores de uma seleção não pode ser ordenado e não é numérico. Isso é uma variável qualitativa nominal. Até aí, beleza? Tranquilo? Muito bem. Estamos apenas iniciando nossa brincadeira no da estatística. Nós voltamos no próximo bloco com mais informações e questões no finalzinho dessas informações, beleza? Aguardo vocês. Um forte abraço. Valeu!